Eu lembro da primeira vez que vi aquele vídeo famoso, um leão adulto correndo em direção a um homem. A cena tinha tudo para ser assustadora. Afinal, quem não teria medo de ver um animal selvagem, forte, imponente, avançando sem parar? Mas no instante seguinte, algo incrível aconteceu. O leão não atacou. Ele se jogou sobre o homem, o abraçou com as patas enormes e esfregou o rosto no peito dele, como quem reencontra alguém que sempre amou. Na hora, eu fiquei paralisado. Pensei comigo, será possível que um animal selvagem lembre e reconheça assim alguém do passado? E mais do que isso, será que a gente seres humanos consegue cultivar laços tão verdadeiros quanto esse? Foi inevitável lembrar de pessoas que passaram pela minha vida. Amigos que eu não vejo há anos, familiares com quem perdi contato, até relacionamentos que se dissolveram ao longo do tempo. A verdade é que, muitas vezes, eu duvidei se esses vínculos ainda existiam. E aquele vídeo me mostrou, de um jeito inesperado, que alguns laços não se desfazem. Eles apenas ficam adormecidos, esperando o reencontro. O que mais me impactou não foi o abraço do leão em si, mas imaginar o que aquele homem deve ter sentido segundos antes. Será que ele acreditava de verdade que o animal iria reconhecê-lo? Ou será que, por um instante, ele também sentiu medo? Essa mistura de insegurança e confiança me fez pensar em como a gente encara reencontros na nossa própria vida. Porque, vamos ser honestos, reencontrar alguém importante nem sempre é simples. Às vezes, carregamos mágoas, expectativas, ou aquele peso de não saber como seremos recebidos. E aí tá o ponto. Relacionamentos, assim como aquele reencontro entre o leão e seu cuidador, são sempre um risco. A gente nunca tem controle sobre como o outro vai reagir. O que temos é a escolha de confiar, de acreditar que, no fundo, os laços que foram verdadeiros um dia ainda podem existir. Foi essa a percepção que mudou algo dentro de mim. Entender que todo vínculo genuíno sobrevive ao tempo, mesmo que precise atravessar silêncios, distâncias ou feridas. E eu lembro perfeitamente de uma frase que ouvi de um professor na adolescência e que só agora fez sentido para mim. O que é verdadeiro nunca se perde. No máximo se transforma. Na época, soou bonito, mas vazio. Hoje, quando penso nesse leão reconhecendo o homem que o criou, sinto o peso real dessa frase. Existem relações que, mesmo mudando de forma, continuam vivas. Essa ideia mudou muito a forma como eu ajo. Antes, eu era do tipo que acreditava que, quando uma relação acabava, era como se fosse o fim definitivo. Eu me fechava, erguia muralhas, tentava esquecer. Mas com o tempo percebi que não é assim. Às vezes, a gente só precisa aceitar que a relação mudou de lugar. O que era presença constante pode virar lembrança boa. O que era convivência diária pode virar um reencontro ocasional, cheio de significado. Eu comecei a olhar para as pessoas com menos rigidez. Entendi que, se um dia houve verdade, esse vínculo continua morando em algum canto, mesmo que a forma de expressar seja diferente. E isso me deu uma sensação de leveza enorme. Porque não se trata de forçar a proximidade, mas de reconhecer valor. Claro, essa reflexão não significa que todos os vínculos merecem ser resgatados ou mantidos. Nem sempre reencontrar alguém vai trazer alegria. Existem histórias em que a distância é necessária, em que o afastamento é uma forma de proteção. Nem todo relacionamento precisa durar para sempre. Nem toda lembrança deve virar reencontro. Assim como um leão poderia, sim, ter reagido com agressividade. Algumas pessoas podem carregar dores que as impedem de se reconectar. O ponto é não romantizar tudo, mas aprender a diferenciar quando um vínculo vale a entrega da confiança e quando a escolha mais sábia é deixar o passado no lugar dele. O que eu tento aplicar desde então é bem simples. Primeiro, eu procuro lembrar que nem sempre o silêncio significa fim. Às vezes, é só pausa. Isso me ajuda a não carregar rancor em vão. Outra coisa é valorizar o agora. Quando estou com alguém importante, eu tento estar inteiro, de verdade. Porque não sei quando ou como vai ser o próximo encontro.
E por último, aprendi a cultivar coragem emocional. Reencontros dão medo, mas também podem revelar o poder de vínculos que a gente nem imaginava que ainda existiam. Assim como o leão reconheceu o homem que o criou, acredito que muitas pessoas também nos reconhecem, mesmo que de maneira sutis, mesmo que em silêncio. Então, quando você pensar em alguém que marcou a sua vida, lembre-se dessa cena. O leão correndo, o homem de braços abertos, o abraço improvável diante das câmeras. Não é sobre selvageria ou instinto, é sobre reconhecer que os laços verdadeiros sobrevivem ao tempo, ao medo e até à distância. E talvez a maior surpresa da vida esteja justamente nisso. No instante em que o coração do outro reconhece o nosso. E tudo aquilo que parecia perdido reaparece, transformado, mais forte e mais humano do que antes.